Que a paz de Jesus Cristo envolva sua vida e a de sua família, trazendo bênçãos e consolo hoje e por toda a eternidade. É uma grande satisfação saudar você com essa mensagem de fé. Eu sou o pastor Joabe e me sinto abençoado por estar aqui para compartilhar a palavra do Senhor. Meu objetivo é trazer uma mensagem que renove suas forças e inspire você a seguir firme em sua jornada espiritual. Muitas vezes estamos tão próximos das promessas de Deus, mas deixamos que o desânimo nos afaste do propósito. Por isso, é tão importante perseverar na oração e confiar na fidelidade do Senhor. Quero convidar você a se unir a mim diariamente, começando e encerrando nossos dias em comunhão com Deus. Que esses momentos fortaleçam sua fé e tragam direção e paz ao seu coração. Glória a Deus. Na Bíblia havia uma mulher que tinha um fluxo de sangue. Ela foi rejeitada pela sociedade e considerada impura. Mas essa mulher teve um encontro com Jesus Cristo e foi curada. No Evangelho de Lucas, capítulo 17, nos é contado que havia 10 homens com lepra, e naquela época os leprosos eram excluídos, considerados impuros, e também rejeitados pela sociedade. Na verdade, quando esses homens se aproximaram de Jesus, a Bíblia nos diz que eles ficaram à distância. Imagino que estavam preocupados com a possibilidade de serem rejeitados, mesmo buscando cura do Senhor. Mas adivinhe, Jesus não os rejeitou. Ele os curou, e embora apenas um leproso tenha voltado para agradecer, todos os 10 foram curados. Agora, talvez você esteja aqui ouvindo hoje e se sentindo rejeitado. Bem, eu estou aqui para lhe dizer que Deus não o rejeitou. Deus não o abandonou. Ele não virou as costas para você. As pessoas podem rejeitá-lo. A sociedade pode rejeitá-lo. Mas por um momento, eu quero que você considere isto. Será que a rejeição delas não é a própria coisa que está te empurrando para mais perto de Deus? Quando as pessoas estão te rebaixando e te lançando para fora, talvez Deus tenha permitido isso, porque Ele sabe que a dor que você sente vai te levar até Ele. A solidão que você sente vai te levar até Ele. E nele você será restaurado. Nele você será elevado. Com Deus, Ele preparará uma mesa para você na presença dos seus inimigos, as mesmas pessoas que te rejeitaram. Uma vez ouvi uma história sobre um homem que testemunhou um grande acidente em uma estrada. Havia vários carros envolvidos, e esse homem viu o acidente acontecer em tempo real, um carro batendo atrás de outro. Enquanto isso acontecia, o motorista já não estava mais prestando atenção no que estava fazendo. Seu foco estava no desastre acontecendo, e não em tentar desviar para longe do desastre. E enquanto estava distraído com tudo o que estava acontecendo, ele também acabou batendo atrás de outro carro, porque não estava atento. Muitos cristãos estão neste mundo, mas estão distraídos com tudo o que acontece ao redor. Estão distraídos com o que está acontecendo no mundo. A Bíblia diz em Mateus capítulo 26, versículo 41, Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. A palavra de Deus nos diz para vigiar, para focar e prestar atenção no que está acontecendo. Sim, mas também nos diz para continuar orando, para não perdermos o foco. Como cristãos, não devemos focar na doença deste mundo. Não devemos focar nas diferentes cepas e doenças que estão por aí. Não, nosso foco deve estar no curador. Devemos focar no médico dos médicos, aquele que curou qualquer pessoa que tivesse um pouco de fé. Como cristãos, não devemos focar na violência que acontece no mundo. Não devemos focar nas tragédias e desastres que acontecem ao redor do mundo. Em vez disso, devemos focar no Protetor Supremo, garantir que estamos abrigados à sombra do Todo-Poderoso. Em resumo, o que estou dizendo a você é: foque em Jesus.
Foque no príncipe da paz, em vez de focar no medo e no pavor que o mundo oferece. Foque no libertador, Jesus Cristo, em vez de focar no pecado, porque, no final das contas, focar no pecado não vai te libertar. O que vai te libertar é focar em Jesus. Ouça, se você optar por focar na dependência que tem, se você focar naquele vício ou na fortaleza que você tem, o que você acha que vai crescer? O que você foca, você magnifica, e o que você foca vai crescer. Quando Pedro estava andando sobre as águas, sabe o que fez ele afundar? Ele tirou os olhos, ele tirou o foco de Deus. Em Mateus capítulo 14, versículos 28 a 33, está escrito: E Pedro respondeu e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir a Jesus. Mas reparando no vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, gritou dizendo: Senhor, salva-me. A Bíblia diz que quando ele viu que o vento estava forte, ele teve medo. Quando você começa a focar em tudo o que acontece ao seu redor, quando você começa a olhar para tudo o que está acontecendo no mundo, você será tomado pelo medo. Mas se você focar em Jesus, se você focar no Príncipe da Paz, então você será abençoado. Você permanecerá alegre e cheio de esperança, mesmo no meio da tribulação. Quando você se aproxima de Cristo, muitas coisas acontecem. Em Mateus capítulo 11, versículo 28 está escrito: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Isso significa que em Cristo há descanso. Significa que há liberdade. Liberdade que só pode ser alcançada quando você se aproxima de Cristo. Liberdade da preocupação. Liberdade da condenação eterna, liberdade das armadilhas do diabo, a liberdade no Senhor. Quando você vem a Cristo em João capítulo 14, versículo 27, está escrito: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Isso significa que em Cristo há paz. Uma paz que é inexplicável, uma sensação de calma e tranquilidade que pode ser encontrada em uma pessoa, mesmo quando tudo ao redor dela está caótico ou hostil. Quando você vem a Cristo em Romanos capítulo 10, versículos 9 a 10, está escrito: Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e creres no teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Isso significa que em Jesus você tem um Salvador que vai te justificar. Ou seja, quando você aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador, Ele te tira do estado de pecado e morte, e pela sua graça e misericórdia, Ele te dá a oportunidade e o presente da vida eterna. A Bíblia diz em Romanos que, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, os que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não há condenação em Jesus, o que significa que, quando você vem até Ele, se arrepende e se afasta do pecado, você é declarado inocente. Você foi perdoado. Não há mais vergonha sobre você. Uma vez que você está em Cristo, não há desgraça nem acusações do diabo que prevalecerão. Não há condenação em Jesus Cristo. E quando você realmente compreender o significado da palavra condenar, você começará a perceber o quanto de bondade pode ser encontrado em Jesus. A Bíblia em Apocalipse diz: Então ouvi uma grande voz no céu dizendo: Agora é chegada a salvação, a força, o reino de nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque foi derrubado o acusador dos nossos irmãos, que os acusava diante de Deus dia e noite. O diabo é referido como o acusador dos irmãos, o que significa que ele tenta nos acusar de pecado, vergonha e culpa. A intenção do diabo é nos condenar, mas em Cristo somos absolvidos de todas as acusações e encontrados inocentes.
Somos justificados quando nos entregamos a Cristo. Deus tem um plano para você. Não é isso um consolo? Deus pensa coisas boas a seu respeito. Não é isso uma garantia? Deus tem o seu passado, o seu presente e o seu futuro em suas mãos. Me diga, isso não te dá paz? Meus queridos irmãos e irmãs, ajudem a expandir esta obra de Deus. Inscrevam-se no canal, deixem seu gostei e compartilhem com os seus. Juntos podemos tocar mais vidas com a palavra do Senhor. Para aqueles que estão se perguntando qual é a vontade do Senhor para a minha vida, quero direcionar sua atenção para João, capítulo 14, versículo 6, que diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É interessante que Jesus não tenha dito algo como: eu vou te dar um mapa com instruções detalhadas sobre como chegar ao céu. Ele não disse: eu vou te mostrar exatamente como se mover e navegar por esta vida. Não. Jesus simplesmente nos disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, se você precisa de direção, olhe para Jesus. Se você quer saber o seu propósito para estar nesta terra, olhe para Jesus. Se você precisa de respostas, olhe para Jesus. Se você quer saber qual é a vontade de Deus para a sua vida, basta olhar para Jesus. Agora, a respeito da vontade de Deus, há 2 pontos que gostaria de destacar. Eles não são os únicos pontos na Bíblia, mas são 2 grandes lugares para começar enquanto você busca entender a vontade de Deus para você. O primeiro é que a vontade de Deus é que você o busque. Você deve procurar pela sua presença, pois Jeremias 29, versículos 12 a 13 dizem: Então vocês me chamarão, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me encontrarão quando me buscarem de todo o coração. Se você está se perguntando qual é a vontade de Deus para a sua vida, aqui está. Busque ao Senhor de todo o coração, e a promessa é que você o encontrará. Deus diz que você o encontrará quando buscar de todo o coração. E depois, se você for até Miqueias, capítulo 6, versículo 8, a Bíblia diz: Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e o que o Senhor exige de ti, senão que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Eu amo a simplicidade deste versículo. O que você acha que Deus exige de você? Praticar a justiça, amar a misericórdia e, ouça bem, andar humildemente com o seu Deus. Não poderia ser mais claro do que isso. A coisa mais maravilhosa que faremos em nossas vidas é descobrir a vontade de Deus para nós e segui-la. Que coisa maravilhosa seria entrar e andar na vontade de nosso gracioso e amoroso Pai. E quando falo sobre a vontade de Deus, falo de tudo. Desde as pessoas com quem Deus quer que nos relacionemos, a igreja e o lar espiritual para nós, até estar igualmente ligado a um cônjuge que apoia e ajuda no nosso chamado. No entanto, uma coisa que você descobrirá é que a vontade perfeita de Deus não é como uma conta no Instagram. Não é perfeita sem falhas, como uma foto ideal. Isso não é o caso. Deus é Deus. E sim, Ele é bom. Mas nossa vida também é real. Às vezes sua vida é emocionante e outras vezes difíceis, dias cheios de falhas, dias em que o medo ataca ou talvez você experimente uma grande perda. Apesar das experiências contrastantes que podemos ter nesta vida, quero que você saiba e acredite que Deus trabalha tudo isso para o bem. Quando você o ama, Deus entrelaça aquele dia ruim com este dia bom. Ele pega aquela dor e aquela memória e as conecta com esta lição e aquela pessoa. Ouça-me quando digo que Deus está totalmente no controle. Ele pega aquela situação que parece sombria e desanimadora em sua vida, aquela pressão, aquela incerteza, e a usa para te ensinar. Para quebrar o seu orgulho e teimosia, para que o seu caráter se desenvolva e você se torne alguém produtivo para o seu reino. Então,
para a mãe que está em um estado de preocupação, para o pai que faz o possível para não demonstrar o estresse que está vivendo, para a mulher que sente como se tivesse sido rejeitada, ou o homem que não tem muita esperança para o futuro. Eu gostaria de te dar uma palavra de esperança. Eu te encorajo a não afundar nessa experiência em que você se encontra. Não se afogue nessa preocupação. Não desmaie nessa estação seca. Segure firme, porque isso também vai passar. Claro, você não tem todas as respostas agora, mas quando você crê que Deus fará um caminho onde não parece haver caminho, então cada experiência pela qual você passar, por mais difícil que seja, por mais sem esperança que pareça aos olhos naturais, estenda sua mão e segure firme naquela palavra de Deus. Diz que em todas as coisas Deus trabalha para o bem daqueles que o amam, aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Há um propósito para esta estação. Seja forte no Senhor e creia que Ele está trabalhando algo na estação em que você está. Frequentemente, confiamos nas pessoas sem questionar. Frequentemente confiamos nas coisas sem dúvida. Mas, queridos amigos, os melhores médicos do mundo cometem erros. Eles erram, fazem diagnósticos errados, cometem erros de julgamento e às vezes chegam a um ponto onde não há mais nada que possam fazer. Um carro pode ser montado pelos mecânicos mais habilidosos do mundo e ainda assim ele vai quebrar. Esse carro vai ter problemas, ele vai ter um pneu furado ou uma luz de aviso vai acender para dizer que precisa ser consertado. Da mesma forma, as mentes mais brilhantes da Terra, os melhores professores do mundo, não sabem tudo. Não conseguem explicar tudo o que você precisa saber nesta vida, mesmo depois de dedicar grandes partes de suas vidas ao estudo. Seu conhecimento ainda é limitado. No entanto, irmãos e irmãs, há um que não comete erros. Há um cujas mãos são tão habilidosas que tudo o que ele toca é feito perfeito. Há um que é onisciente, um que tem sabedoria incomparável, Deus, Jeová. Nossa confiança deve ser colocada nele e nele sozinho. Jeremias, capítulo 32, versículo 17 diz: Soberano Senhor, Tu fizeste os céus e a terra com teu grande poder e braço estendido. Nada é difícil demais para Ti. De fato, nada é impossível para o nosso Deus. Nada está fora do seu alcance. Não há nada que seja além dele. Você vê, nosso Deus tem o tempo nas suas mãos. Ele é eterno e justo, e não há ninguém como Ele. Então, eu te incentivo a não se apoiar no seu próprio entendimento, mas submeta todos os seus caminhos ao Senhor, porque Deus é maior. Ele é maior que qualquer tribulação que você possa enfrentar. Ele é maior que qualquer montanha à sua frente. Antes de irmos mais longe, devemos primeiro definir o que estamos falando quando dizemos fé. A palavra fé tem muitos significados e conotações. Para alguns, a palavra sugere crença. Para muitas pessoas, sua fé é equivalente à crença que elas têm. Por exemplo, a crença de que Jesus é o Filho de Deus, ou que ele morreu e ressuscitou dos mortos, é central para a ideia de fé de muitos cristãos. Para outros, a fé representa uma postura mais geral. É sobre esperança e o reconhecimento de algo maior que nós mesmos. Assim, alguém pode dizer: eu tenho fé que tudo vai dar certo, ou eu tenho fé que vou conseguir o emprego. Isso é menos uma postura espiritual e mais uma declaração geral de esperança. Finalmente, há o sentido de fé que é confiança. A palavra grega para fé no Novo Testamento é pistis, e poderia ser traduzida tão facilmente para a palavra confiança. Nesse sentido, fé é sobre um relacionamento com uma pessoa.
É sobre confiar em Deus para atender às suas necessidades e guiar sua vida na verdade. A fé é tudo isso. Ela engloba crenças, esperanças, mas mais importante, confiança. Confiança no Deus com quem você tem um relacionamento. Há uma palavra consistência. É uma palavra, mas veja, um homem não constrói um relacionamento com uma mulher. Ele não se casa com uma mulher, a menos que haja consistência. Um homem ou uma mulher não pode construir um negócio, a menos que haja consistência. Uma pessoa não pode se tornar um atleta profissional, a menos que haja consistência. Veja, a menos que você seja consistente, dia após dia, você nunca alcançará nada. Qualquer um que tenha construído algo notável, qualquer um que tenha construído um império, seja ele um império de mídia, de negócios ou até mesmo um império físico, todos têm uma coisa em comum. Foram consistentes. Agora, leve este princípio de consistência e pense sobre isso por um momento. O que aconteceria se você fosse mais consistente em sua vida de oração? O que aconteceria se você fosse mais consistente em ler a palavra de Deus? O que aconteceria se você fosse mais consistente em fazer coisas para o Senhor, seja evangelizando os descrentes ou simplesmente ajudando os mais necessitados? O que aconteceria se todas essas coisas não fossem apenas exceções? Como sua vida espiritual seria transformada se você se tornasse mais consistente com o Senhor? Sua fé cresceria? Certamente sim. Seu nível de unção aumentaria? Com certeza sim. Seu dom seria eficaz em levar pessoas a Cristo? Sim, seria. Então, como podemos ser mais consistentes com Deus? Quais são algumas das chaves práticas para construir consistência em seu caminhar com Deus? Uma das formas de construir consistência no seu caminhar com Deus é estabelecer uma agenda, criar uma rotina. Você sabe quais atividades fará todos os dias. Você sabe que vai viajar para o trabalho, sabe que vai à academia, sabe que vai cozinhar e assistir TV. Então, por que não reservar um tempo em sua agenda em que você sabe que este tempo é dedicado ao Senhor? Eu te incentivo a reservar um tempo, 20 minutos, 30 minutos, o que for. Reserve um tempo em que você sabe que estará orando e lendo a palavra de Deus. Um tempo em que você sabe que estará em silêncio e sabendo que Ele é Deus. Reserve um tempo em que você abrirá seu coração e permitirá que Deus fale com você, ou melhor, onde você ouvirá e escutará a palavra de Deus. A coisa que Deus realmente se importa é a fé. A Bíblia claramente nos diz que é a fé que agrada a Deus, não a oração, nem a leitura da sua palavra, mas a fé. Deus ama a pessoa que crê. Você tem que crer, tem que ter fé nele. Você está permanecendo em fé? Você está vivendo pela fé. Você está andando pela fé. A fé é uma vida de ação baseada no que você acredita ser verdade. Por exemplo, a ação de não se preocupar. Isso é o resultado de você ter a fé de que Deus está no controle. A ação de não tentar consertar tudo, isso também é resultado de você ter a fé de que Deus está no controle. Jesus Cristo. Disse: não deixe que seus corações se perturbem. Por que ele disse isso? Porque ele quer que você tenha fé de que ele cuidará de todas as suas necessidades. Uma maneira de entender ou definir a fé pode ser resumida da seguinte forma: fé é fazer a sua parte, que é confiar em Deus para fazer a parte dele. Sua parte é acreditar, só isso. E então você deixa que Deus faça a parte dele. Sua parte é firmar-se na palavra de Deus. A palavra dele que diz que nada é impossível para Deus. Então deixe-me perguntar: você está fazendo a sua parte?
Você está acreditando e firmando-se na palavra de Deus, está caminhando pela fé e não pela vista. A fé forte vem de conhecer e acreditar que Jesus Cristo não apenas ressuscitou dos mortos, mas que ele derrotou o diabo, derrotou a morte, o inferno e a sepultura. A fé forte vem da meditação na palavra de Deus. A fé forte é cultivada e desenvolvida quando você não apenas lê a palavra de Deus, mas a internaliza, reflete sobre ela e permanece nela. Eu diria até que a fé forte surge como um fruto de grandes provações, pois a Bíblia diz em Tiago, capítulo 1, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter uma ação completa, para que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Não importa qual seja a sua dificuldade, seja forte na fé. Não permita que você seja movido, pois assim que você deixar de confiar nas promessas seguras de Deus, você certamente será levado pela loucura deste mundo. Jesus Cristo é a única fundação segura neste mundo volúvel e em constante mudança. Ele é o nosso âncora firme. As circunstâncias mudam, as pessoas mudam, as normas sociais e percepções públicas mudam, mas a palavra de Deus permanece verdadeira para sempre. No livro de Mateus, Jesus diz, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Por isso, podemos nos manter confiantes nele. Podemos nos apegar a ele quando sentimos que estamos escorregando para o caos da vida, e ele nos resgatará, colocando nossos pés de volta sobre o solo firme. Agora vamos orar. Pai, oramos para que fortaleças nossa fé. Sabemos e entendemos que a prova da nossa fé produz perseverança. Ajuda-nos, Rei Jesus, a ter o tipo de fé que é forte e resiliente. Ajuda-nos, Senhor, a ter a fé que acredita que Tu ultrapassas nossos problemas. Senhor Jesus, Tu és um Deus santo, Tu és um Deus justo, Tu és o único que move montanhas e faz cair as paredes. Sabemos que, independentemente de tudo o que acontece ao nosso redor, independentemente das coisas deste mundo, Tu ainda tens o controle. Tu ainda estás no Teu trono e Tu ainda és um Deus bom, que nunca nos deixará nem nos abandonará. A Tua palavra em Isaías diz, assim diz o Senhor, que abre caminho no mar e trilha caminho nas águas impetuosas. Tu, Senhor, farás caminho no deserto e criarás rios no deserto. Tu ainda és o Deus que faz caminho onde não parece haver caminho. Quando estamos cercados pelo inimigo, Tu és o Deus que nos liberta. Te agradecemos e Te louvamos, Senhor. Porque quando parece que o mar vermelho da incerteza vai nos submergir, chamaremos o Teu nome, o nome que está acima de todo nome, e esse nome é Jesus Cristo. E pediremos a Tua ajuda para fazer um caminho onde não parece haver caminho. Pedimos, Senhor, que separes o mar da incerteza diante de nós, transformando o solo instável em terreno firme. Senhor, fala as palavras, paz, acalma-te. Nas tempestades que enfrentamos, acalma os mares das nossas vidas. Senhor, confiamos em Ti para ser a solução. Estamos confiando em Ti para ser o libertador, para ser a saída para tudo que vem contra nós. Estás conosco enquanto continuamos a lutar e a buscar caminhar pela fé e não pela vista. Dá-nos a força para sempre nos apegar ao nosso poderoso Salvador, que é Jesus Cristo. Pois nele e nele sozinho encontramos a libertação. Tu és a nossa rocha e o nosso refúgio. Então corremos para Ti, Senhor Jesus. Te louvo e Te adoro. Te louvo porque és ilimitado no Teu poder. Podemos estar limitados pelas leis da natureza, mas Tu não és como o homem. Tu não és limitado nem restrito pelas coisas que nos limitam. A Tua palavra diz em Salmos que Ele conta o número das estrelas e chama cada uma pelo nome. Grande é o nosso Senhor e grande em poder, o Seu entendimento é infinito. Seja glorificado, Senhor Jesus, Tu és grande e maravilhoso.
Oro para que me ajudes a sair em fé e confiar em Ti sempre. Eu não posso mudar sempre as minhas circunstâncias, mas decidirei confiar em Ti plenamente, Senhor Jesus. Ajuda-me a lutar e mudar minha atitude e visão sobre a vida, para que eu possa sempre andar pela fé e não pela vista. Obrigado por ouvir esta oração. Amém. Resistência significa lutar. E da mesma forma, para nós como cristãos, para construir nossa força, para construir nossa fé, precisamos resistir ao diabo. Precisamos passar por algumas lutas, precisamos lutar contra as tentações deste mundo. E acredite em mim, é uma luta. É uma luta quando seu espírito diz não, mas sua carne diz sim. É uma luta quando você quer e precisa ser forte, mas se sente tão fraco. É uma luta continuar quando você sente vontade de desistir. E eu te encorajo, não desista. Em Lucas 10:17 está escrito: Eu lhes dei autoridade para pisar sobre serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada lhes fará mal. Agora, talvez você não esteja pisando sobre serpentes e escorpiões, mas pode estar pisando sobre a fraqueza, pisando sobre as tentações, pisando sobre os desejos pecaminosos. A vida é realmente sobre escolhas. Para onde suas escolhas estão te levando? Você vai aceitar que isso é uma luta, mas ainda assim escolher acreditar em Deus para uma saída? Você vai ainda escolher adorar, escolher orar. O ontem já passou, e sim, lutamos com nossas decisões, mas temos poder sobre o inimigo. Fomos dotados de poder para derrotar qualquer coisa que nos tente a fazer a escolha errada e arriscar nosso relacionamento com Deus. Então, entenda, está tudo bem lutar para fazer as escolhas certas, mas lembre-se de que, embora você possa lutar, no final, você tem o poder de superar e ser vitorioso. Confiar em Deus na luz é fácil, mas confiar em Deus nas trevas é a verdadeira fé. A verdadeira fé é manter os olhos em Deus quando o mundo ao seu redor está desmoronando. A melhor citação sobre fé vem de Mateus 17:20. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para lá, e ele passará, e nada vos será impossível. Eu me pergunto quantos cristãos ao longo dos tempos tentaram mover montanhas com base neste versículo. Veja, a fé desempenha um papel enorme na Bíblia, seja no Antigo ou no Novo Testamento. A fé é fundamental, é um tema central nas Escrituras. O livro de Hebreus narra a fé dos grandes heróis bíblicos ao longo das gerações, de Abel a Abraão, a Moisés, a Davi, e como superaram grandes obstáculos para cumprir os propósitos de Deus em suas vidas. Mas o que é a fé? O que significa? Como a obtemos e o que significa viver pela fé? Hebreus 11:1 nos diz: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Isso nos sugere que a fé não é algo tangível, não é algo que você pode pegar nas mãos e controlar. A fé é a substância da esperança e a evidência do que não se vê. Isso significa que, se você pode ver, não é fé. Se você pode explicar ou controlar, não é fé. A maioria de nós tenta orquestrar e controlar tudo em nossas vidas até que nos deparamos com coisas fora de nosso controle. E a verdade é que as coisas mais importantes em nossa vida estão fora de nosso controle. Podemos comer saudável, fazer exercícios e não fumar, mas a doença pode ainda assim bater à nossa porta. Podemos construir edifícios magníficos e estruturas, mas ainda assim devemos nos curvar ao poder de um tornado, furacão ou terremoto. Essas coisas nos lembram de que não estamos no controle, mas quero que você entenda que é nessas horas, quando nos sentimos fora de controle, que somos lembrados do propósito da fé. A fé nos permite estar confortavelmente fora de controle.
Embora não possamos controlar coisas como doenças, a natureza ou a morte, temos fé de que Deus tem um plano e que Ele terá a última palavra. Deus nunca deixará você escorregar. Então eu os exorto, irmãos e irmãs, o Senhor Jesus é o Rei e Ele convida você a ir até Ele para descansar. A Bíblia diz: deixemos de lado todo o peso e o pecado que nos envolve e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e se assentou à direita do trono de Deus. As dificuldades podem ser uma bênção para os crentes. Veja, Deus usa nossas dificuldades para nos lembrar de que Ele é um libertador, Ele é um salvador, Ele é nossa esperança e nosso socorro. Deus é fiel para nos capacitar a permanecer fortes e vitoriosos e não ser derrotados. Entenda que somos vencedores. O primeiro princípio para receber a vitória de Deus é entender que Ele já venceu a batalha. A luta já foi travada e Ele já venceu. E se pudermos apenas entender isso, já temos a vitória. Já superamos. E sim, é uma batalha ser cristão, mas sabemos que Cristo nos disse para tomar a nossa cruz e segui-lo. Ao fazer isso, recebemos as recompensas da vitória em Jesus.